Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala, Padre Fernando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de São João. Já demos algumas introduções em vídeos passados. Vamos continuar a nossa abordagem no que diz respeito ao quarto Evangelho. Hoje vamos falar, não tudo, mas numa primeira parte, sobre a origem da comunidade de São João. Qual é a origem do quarto Evangelho? Temos 4 evangelhos inspirados, 3 sinóticos, mais o quarto evangelho que chamamos de João. Todos os evangelhos têm uma origem, tanto os sinóticos quanto João. Então, foram escritos em determinado lugar, em determinada época, para determinado público. Então, cada evangelho tem uma origem específica de um lugar que foi escrito. Podemos pensar o evangelho de São Mateus, escrito dentro de um ambiente palestinense, dentro de uma cultura judaica. Podemos falar do Evangelho de Marcos, escrito dentro de um outro contexto, de uma outra cultura, provavelmente uma cultura romana, Roma. Também o Evangelho de Lucas, escrito dentro de um contexto não palestinense, mas fora da Palestina, de uma cultura grega. E não é à toa que também o Evangelho de São João, a sua comunidade também foi escrita para determinado público. Vamos pensar este público dentro de uma cidade na Ásia Menor. Qual é a origem da comunidade de João? Então, não sabemos dizer com precisão qual é o público, onde se formou esta comunidade, estes seguidores de Jesus Cristo, onde precisamente se formou. Não temos como dizer. Nós temos suposições. Onde foi que se desenvolveu a comunidade de São João? Podemos trabalhar com a hipótese de Éfeso. Éfeso, na Ásia Menor. Por que Éfeso? Há quem diga, e vai para essa linha de pensamento, na seguinte questão. Então, certos judeus, para evitar a guerra, e sobretudo aquele conflito que teve nos anos 70, então se refugiaram em Éfeso. Então fugiram do conflito que teve em Jerusalém nos anos 70, naquela massacre, naquela destruição de Jerusalém e na destruição do Templo de Jerusalém, e resultando em quantos e quantos numerosos judeus que foram crucificados em Jerusalém no ano 70. Flávio José muito bem descreve este massacre na nossa história da antiguidade. Bom, essa é uma primeira suposição. Podemos pensar também Éfeso por quê? Porque nos Atos dos Apóstolos
no capítulo 19, percebemos que em Éfeso, no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, em Éfeso, né, havia seguidores de João Batista. Então a gente vai voltar nessa questão porque a gente vai ter que falar de um grupo inicial, né? Seguidores de João Batista ainda em Éfeso, na escrita dos Atos dos Apóstolos. Vamos pegar o texto dos Atos, capítulo 19, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Pergunta de Paulo. Eles responderam: Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: Em que batismo fostes então batizados? Responderam: No batismo de João. Se a gente jogar a datação, claro que aqui os Atos dos Apóstolos gira por volta dos anos 80, né? Mas é um fato que é descrito depois da morte de Jesus, ainda seguidores de João Batista em Éfeso. E sabemos que dos seguidores de João Batista saiu discípulos para Jesus. Bom, a gente volta. Então, Éfeso é uma possibilidade para o ambiente que foi escrito. Fato é que o fenômeno Jesus se expande. Claro que o fenômeno Jesus se expande depois da ressurreição de Jesus. Aquele simples camponês, né, do norte da Palestina, ali na Galileia, criado em Nazaré, depois durante seu ministério público habitando em Cafarnaum, que morreu na cruz, este Jesus dos anos 20, ele não chamou atenção. Então, prova é que Jesus morreu, né, desprezado, Jesus morreu abandonado, Jesus morreu rejeitado até mesmo pelos 12, pelo grupo dos 12, por aqueles mais íntimos de Jesus, que o abandonaram na hora da morte. E esse Jesus não chamou atenção. Agora, o fenômeno Jesus Cristo, o cristianismo enquanto em si, claro que ele se expande depois da morte de Jesus na cruz com a ressurreição. Então, este fenômeno Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressuscitado, ele se expande, né, pelos 4 cantos do Império Romano. Esta comunidade joanina, esta comunidade do quarto evangelho, ela se apaixonou por esse segmento, né, por este evento da ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa comunidade joanina se apaixonou pelo Cristo Jesus. E claro, o Cristo Jesus é a origem, de fato, desta comunidade joanina. O que nós temos ali, né, no primeiro século? Nós temos comunidades que vão se originando, né? Comunidades que são independentes. E esta comunidade de São João é mais uma comunidade entre elas. Nós temos no Novo Testamento as primeiras comunidades surgindo e surgem com São Paulo. São Paulo é um fundador de comunidades. Então, cada comunidade ela vai assumindo a pessoa de Jesus Cristo, trazendo Jesus Cristo para o seu meio e para a sua vida e
pregando e proclamando o evangelho recebido e anunciado e pregado para as outras pessoas. O que nós temos são comunidades no primeiro século. Comunidades. Não temos a igreja católica em si. Não temos a macro-igreja em si. Né? A macro-igreja em si se expandindo já, né, pelos 4 cantos do mundo a partir de Constantino. Mas temos comunidades independentes que vai tomando mais tarde, a partir do século II, com o termo católico, então vai se universalizando. Isso torna essa macro-igreja, grande igreja, a partir do 4º século. O que as comunidades têm? Né? É o batismo e tem a Eucaristia. É o que tem na comunidade de João: batismo e Eucaristia. Aquilo que é mencionado no 3º capítulo do Evangelho de João, uma alusão ao batismo. Aquilo que é mencionado no 6º capítulo do Evangelho de São João, é o discurso do pão da vida, é aquilo que nós chamamos de Eucaristia. Uma clara alusão à Eucaristia. É isto que as comunidades têm. Então, dentro desta origem da comunidade de São João, nós podemos falar de um primeiro grupo. Este primeiro grupo, nós o chamamos de grupo inicial. E qual é o grupo inicial que nós temos dentro do Evangelho de São João? É aquilo que está contido lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 19. Né? Começa ali, começa com a figura de João Batista. Claro que o Evangelho de João menciona antes um prólogo, mas como os evangelhos sinóticos começam com João Batista, não é à toa que o 4º evangelho também não vai começar também falando de João Batista. E qual é o grupo inicial? O grupo inicial são aqueles que são seguidores de João Batista. Por isso que eu citei os Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que quando Paulo chega lá em Éfeso, aí tem seguidores, mas que não haviam recebido o batismo no Espírito Santo, nem sabiam que existia o Espírito Santo, mas tinham recebido o batismo em nome de João, que nós chamamos Batista. Então, o grupo inicial para dentro desta comunidade joanina são os seguidores de João Batista. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 35. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde ver. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele. Aquele dia era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Então a gente percebe que João Batista tinha seguidores e esses seguidores também mais tarde seguiram Jesus, como é o caso de André e mais um outro que aparece no texto, e o texto não menciona. O texto não menciona quem é o outro, mas André mais um. Eles ouvem a mensagem e vão até Jesus. E o texto é claro, André. Então André, que era discípulo de João, ele segue Jesus. Então este é o primeiro grupo inicial dentro do Evangelho de João. Seguidores de João Batista que se tornam seguidores de Jesus Cristo.
é retrato da comunidade joanina, retrato dessa comunidade do quarto evangelho, um retrato inicial. Então terminamos aqui com a primeira parte. Vamos ainda falar sobre a origem da comunidade no próximo vídeo. Vou terminar com a oração. Ó Jesus, divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos somente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós, assim seja.